denunciada pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 3, meus irmãos. Vamos fechar o capítulo 3 hoje, do verso 9 até o 12. Hipocrisia, meus irmãos, nada mais é do que o indivíduo dizer ser uma coisa e não ser, dizer fazer uma coisa e fazer outra. Isso é a definição mais prática de hipocrisia. Ser o que não é, fazer o que de fato não faz. Isso sempre fez parte do mundo. E aqui o Senhor, pela boca do profeta Miqueias, chama a atenção para grupos específicos. Ele dá nome. Vamos ler o texto, verso 9 até o verso 12. Muita reverência ao Senhor. E preste bem atenção no verso 11. A parte final do verso 11 é o grande destaque da porção da qual nós vamos ler hoje. É o grande absurdo, meus irmãos. É o grande absurdo na vida de um hipócrita. Verso 9. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vamos orar, irmãos. Gracioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pelos livramentos, daqueles dos quais nós percebemos e daqueles que muitas vezes nós não percebemos, o Senhor tem nos livrado. Te damos graças, Senhor, por ter liberdade ainda de sairmos das nossas casas, de adentrarmos em uma igreja onde podemos ler a Tua palavra, orar a Tua palavra, cantar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, pregar a Tua palavra. Que nós possamos nos encontrar diante de Ti, Senhor, com os corações quebrantados e contritos, arrependidos, confessando os nossos pecados a Ti, buscando em Ti, Senhor, viver o nosso temor, em reverência, em respeito, em confiança a Ti. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado nesse momento, através da nossa atenção em ouvir aquilo que Tu quer falar, Senhor, aos nossos corações. Não nos permita sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Nos faz crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua palavra nessa noite. Que seja prazeroso, Deus, para cada um de nós estarmos aqui. Que sejamos gratos por tamanha oportunidade. Perdoa-nos, Senhor. É o que eu te peço e te rogo.
em nome de Jesus. Meus irmãos, Miqueias, no capítulo 3, ele começou falando de uma liderança corrupta, de um governo corrupto. Na continuação, do verso 5 até o verso 8, do sermão passado, o profeta também chamou a atenção para a corrupção dentro do templo, através dos profetas e sacerdotes, todos corrompidos, todos, sem exceção, juntamente com o Estado, com o governo, juntos em prol de praticar a injustiça. E o verso 8, nós vimos que o profeta Miqueias se colocou como o modelo de sacerdote fiel, de um filho de Deus fiel, aquele que vive e depende do poder do Espírito Santo, aquele que, em hipótese alguma, deixa de pregar a justiça de Deus e que tem coragem de confrontar pecado. Aí agora, a partir do verso 9 até o verso 12, o profeta reafirma a sua denúncia de corrupção, chamando esses, tanto a liderança, o governo da época, como a liderança do templo, profetas e sacerdotes, os denuncia de viver uma vida de hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como é que eu vou dividir o nosso texto aqui, meus irmãos? A divisão do texto é baseado no finalzinho do verso 11, que diz o quê? Que esses hipócritas, esses corruptos, diziam isso aí, ó. Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Sabe o que é isso? Presunção. Por isso a nossa divisão. A presunção dos hipócritas, verso 9 até o 11, e a consequência da presunção. Presunção, meus irmãos, é pecado. Tanto é que aqui nós vamos começar a identificar o grande problema de pessoas que são presunçosas. Quase 99,99%. Pessoas presunçosas são pessoas hipócritas. Olha o que é que o texto vai começar a dizer para a gente no verso 9. O que o profeta disse no verso 8, ele está vivenciando aqui. Ele está confrontando. Ele está dando nomes, ele está direcionando. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está cheio do poder do Espírito do Senhor. Está cheio de justiça. A palavra de Deus é justiça, meus irmãos. É justiça simples e puramente, porque ela vai dizer, vai declarar, vai manifestar o pecado do homem. E aqui, em questão, a sua hipocrisia, a sua presunção. E sem medo, sem temor, Miqueias chama eles a ouvir, ó, a palavrinha escutar. Escutem. Aqui não é um pedido, aqui não é com licença, parem um pouco o que vocês estão fazendo. Aqui é uma ordem. Parem tudo. Me escutem. Essa é a fala de um profeta que está cheio de autoridade. Essa é a fala de um profeta que não tem medo do que pode acontecer com ele. E ele chama a atenção. Lembra do exemplo que eu dei? É como pegar aqui nos braços e dizer, olha, me escute. A gente não escuta, né, com os ouvidos, mas quando a gente quer ser percebido e entendido, a gente quer que a pessoa escute com os olhos, com o nariz, com tudo. Que ela esteja totalmente direcionada àquilo que a gente vai falar. Porque a gente julga aquilo que a gente vai falar como algo muito sério. E é exatamente isso que ele vai dizer aqui, ó. E aí ele vai chamar a atenção. Ele diz, escutem agora isto. Quem deve escutar? Aí ele diz, ó, governantes da casa de Jacó, chefes
da casa de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. Vocês, ele reafirma isso. Vocês que detestam a justiça. Lembra? Verso 1 do capítulo 3. Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que cumpre conhecer a justiça? Não são vocês que conhecem a justiça? Não são vocês que sabem o que tem que fazer? Quando se procura a justiça que é vocês? Mas vocês detestam a justiça. Por quê? Porque vocês são hipócritas. E ele diz, detestam a justiça. E como não bastasse, meus irmãos, o texto continua e diz, verso 9, e pervertem tudo o que é correto. Meus irmãos, uma coisa é você deixar de fazer justiça. Outra coisa é você deixar de fazer justiça e ainda pegar aquilo que é justo e tornar em injustiça. É um pecado dobrado. E volto a repetir, esses aqui foram colocados por Deus. Lembra do texto passado? Nenhuma autoridade está no mundo sem o consentimento de Deus. Todos, sem exceção, sejam bons ou sejam ruins. Quando a gente olha a história dos reis do Reino do Norte, todos eles, nenhum prestou. A culpa foi de Deus? Colocou errado? Não. É soberania de Deus e responsabilidade do homem. O homem vai prestar conta com Deus. E está aqui Deus chamando a atenção desses homens presunçosos. E esses homens aqui que ele cita, governantes e chefes, por incrível que pareça, meus irmãos, eles detestavam a justiça, pervertiam tudo que é correto, dizendo, o finalzinho do verso 11, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Isso que nós estamos fazendo, Deus está conosco. Que presunção, meus irmãos. Deus nunca compactuou com pecado, com injustiça. Nunca. E eles chegaram ao ponto de dizer o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vivendo, era segundo a vontade de Deus. Estavam em estreito relacionamento com Deus e tinham plena certeza e convicção de que mal algum viria sobre eles. Eles viviam o pecado, tanto o Estado como a religião, viviam a injustiça, viviam tudo no seu mais profundo, com essa consciência presunçosa de que Deus estava com eles e que mal nenhum iria acontecer com eles. O verso 10 mostra a perversão deles na prática. O verso 10 é justamente ilustrando, meus irmãos, a perversão deles. O mundo, desde quando ele foi criado, e que o pecado entrou nele, ele sempre vai lutar por riqueza, poder, fama. Sempre foi isso. Riqueza, poder e fama. Vão fazer de tudo. É aquilo que João, nas suas cartas, nas suas epístolas, diz. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Sempre. Sempre. Está aqui mais um caso. Eles queriam poder, queriam um Estado cada vez mais rico. A igreja, o templo, a religião da época, queriam cada vez mais poder, status, riqueza. E os dois se uniram. Se uniram para fazer da justiça injustiça e para praticar o erro. Olha o que o verso 10 diz. Edificam Sião, ou seja, constrói, cresce.
À custa de quê? Olha o que ele diz aí. Edificam Sião com sangue. Eles matavam. Nós vimos isso. Aqui é um período similar de Amós. Eles matavam. O Estado, nada diferente do que acontece hoje, tá, irmãos? O Estado, os juízes, as autoridades, todas mancomunadas uma com as outras, subornando, oprimindo a classe pobre, trabalhadora, tomando o pouco que eles tinham. Sangue, meus irmãos. O sangue aqui também é o salário, o suor das pessoas, o patrimônio, a riqueza, a prosperidade. Aqui é o período do rei Ezequias. Uma prosperidade até então nunca vista. Era à custa de sangue. Esse sangue pela injustiça, pela perversão do que é correto. E diz mais: e Jerusalém com iniquidade. Iniquidade aqui você entende. Prostituição. Lembra que eu disse? Os cultos eram baseados em festas, em bacanais, em prostituição, bebidas, dinheiro, orgias. Isso tudo, meus irmãos, no templo. E diziam que isso era para glorificar o Senhor. Isso era um culto, uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Pare um pouco e pense, meus irmãos. No meio de tudo isso, como Deus é misericordioso. Como Deus é paciente, meus irmãos. Como Deus é generoso. E onde é que está a generosidade dele aí, pastor? A misericórdia, a graça. Está em levantar um profeta e acusar essas pessoas. Deixar claro, nítido, os seus pecados. Olha o que ele já tinha dito no verso 1. Olha o que ele já tinha dito no verso 5. Para esse grupo de pessoas. Governantes, chefes. Verso 11, ele corrobora para denunciar esses hipócritas que viviam a vida regaladamente, tanto os seus governantes como os líderes religiosos. Recebiam suborno para dizer o que as pessoas queriam ouvir, para profetizar o que as pessoas queriam ouvir. Meus irmãos, nada diferente de hoje. Um monte de gente, está entrando um monte de igreja aí, para ouvir o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Confronto de pecado? Jamais. Chamar de hipócrita? Jamais. Chamar de pecador? Jamais. Não. Você é filho do rei, Deus tem promessa para você. Mas essa não é a pregação cheia do Espírito Santo. Essa não é a pregação da justiça. E está aqui Miqueias, corroborando mais uma vez, insistindo, com a autoridade que Deus está o dando. E sem medo, ele diz, verso 11, os seus cabeças são as sentenças, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Meus irmãos, para que algo mais atual do que isso aqui, meus irmãos, por dia de hoje. E tudo isso, repito, é porque eles presumem que Deus está com eles, que Deus está tendo comunhão com eles. Meus irmãos, que absurdo, né? Mas essa é a vida do hipócrita. Ele não consegue se perceber. E está seguro de que nada vai lhe acontecer. Onde é que essa presunção se agarra, meus irmãos? Nesse finalzinho do verso aí, quando ele diz, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Quando eles falam isso, meus irmãos, pelo menos 3 coisas aqui eles estão pensando. Eles estão lembrando, né? Pelo menos 3. A primeira delas, que o Deus da qual eles servem
Eles acreditam. É verdade. É verdade o que eu vou dizer. Mas não era verdade para eles. O quê? Que é o Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que esse Deus aqui é o Deus que levantou Moisés e foi lá, tirou o povo todinho da escravidão do Egito, de Faraó, a potência daquela época. É o Deus Todo-Poderoso que deu vitória para Davi, muitas vezes, antes para Saul. O Deus que não deixava de vencer uma batalha. O Deus, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Essa era a compreensão deles. Confiavam no poder espiritual do templo, presumindo que era garantia de sua proteção. O templo estava ali, construído. No tempo de Samuel, tinha a arca que estava com o povo. E ali era a presença do Senhor, o poder do Senhor ali. E eles diziam, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Então nada de mal vai nos acontecer. O que nós estamos fazendo é justo. O que nós estamos fazendo está em comunhão com o Deus que nós servimos. Eles presumiam isso. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Mas Deus não compactua com pecado, com injustiça, com perseguição, com opressão. Deus não compactua com isso. A segunda presunção deles, meus irmãos, depois de acreditar que Deus é poderoso, era ter certeza e convicção da aliança. Várias promessas do Senhor, tem uma aliança com você. Eu escolhi você. Dentre todas as famílias da terra, eu escolhi você. Eu fiz aliança com você. Então eles tinham essa presunção. Deus é poderoso e Deus fez uma aliança conosco. Então eles confiavam na promessa, que eles podiam fazer o que quisessem, que Deus não ia quebrar a promessa. Mas eles esqueceram que esse Deus de aliança, Deus de promessa, era um Deus que exigia obediência. Eles esqueceram que Deus castigou o seu povo todas as vezes que viveram desobedientemente à sua vontade. Todas as vezes isso aconteceu. Aconteceu com Davi, quando Davi desobedeceu, a espada veio sobre a sua família. Davi passou por muitas dificuldades, ao ponto de escrever alguns salmos, como por exemplo, Senhor, renova a alegria da salvação. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci de tão cansado, porque a mão de Deus pesava sobre mim. Deus é um Deus poderoso? É. Deus é um Deus de aliança? É. Mas a aliança também implica obediência. E eles, na sua presunção, achavam que aquilo que eles estavam vivendo estavam segundo a vontade de Deus. E não estava. Há muito tempo os sacerdotes, os profetas, deixaram os oráculos de Deus. Eles não tinham a palavra como nós temos hoje. Mas o Senhor sempre levantava um profeta. Levantou Amós, Joel e tantos outros mais. E esse aqui, mais uma vez. Depois levantou Isaías, Jeremias. Jeremias, depois de 100 anos, vai citá-lo. Vai citar exatamente esse texto. Jeremias vai citar o profeta Miqueias. O povo sempre quebrou a aliança. Deus, isso é fato, Deus fez a aliança e Deus não quebra a sua aliança. Mas o povo quebra. E eles não conseguiam se perceber que eles quebraram o pacto com Deus e fizeram o povo de Deus quebrar o pacto. Mas se sentiam seguros, meus irmãos. A presunção deles não acabam aí. No poder de Deus, na aliança de Deus. Quando eles dizem assim, ó, nenhum mal nos sobrevirá. Eles estão subestimando a paciência de Deus. Deus é longânimo, isso é fato. Mas a gente costuma dizer, principalmente quem é pai, né? O filho. Quando o filho está fazendo travessura, diz assim, olha,
A minha paciência está curta, a minha paciência está acabando. Meus irmãos, a paciência de Deus também acaba. É só olhar nas Escrituras. A paciência de Deus acabou para eles mais na frente. Ontem aqui, na EBD, nós estudamos o ápice dos temores. O ápice do temor pecaminoso e o ápice do temor que eu chamei de maravilhoso, que é o temor do crente. O temor que o crente vive diante de Deus é um temor de reverência, de respeito, de confiança, que é atraído para a presença de Deus, para pedir perdão, para adorar, para louvar. É um medo que nos direciona para Deus. O medo pecaminoso é um medo que leva para longe de Deus. Aí ontem eu disse, meus irmãos, vai ter ápice para os dois. E esse ápice vai ser no grande dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar. A promessa dele voltar, Mateus capítulo 24. Os evangelhos se repetem. Apocalipse está lá dizendo como é que ele vai vir. E nesse dia, quando ele vier, aí sim, de uma vez por todas, a paciência do Senhor vai se acabar. Nós lemos textos, Apocalipse, por exemplo, que quando esse dia acontecer, todos aqueles que viveram à margem de Deus, todos aqueles que se afastaram de Deus, não levaram Deus em consideração, nesse dia eles vão procurar buraco para se enfiar. E vão pedir para que caiam sobre eles, sejam soterrados. Eles preferem morrer do que sentir a ira, o braço de Deus, a paciência de Deus sendo esgotada. Eles aqui presumiam que nada ia acontecer de mal com eles. A presunção deles acreditava que o poder de Deus está sempre à disposição deles para defendê-los de tudo, de todos, e todas as suas conquistas seriam realizadas. Eu vou correr, eu vou buscar, eu vou fazer do meu jeito, ou seja, injustamente. A base da iniquidade, mas Deus está comigo, o poder dele está comigo, jamais se voltará contra mim. Presunção. Não só isso, eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho comunhão com Ele, Ele fez uma aliança comigo, fez. Ele não quebra, mas você quebra. E quando é que a gente quebra? Quando a gente peca. E quando a gente peca e não se arrepende, aí não é o braço da misericórdia, do favor de Deus, não, é da justiça que vem. Mas não era só isso, eles acreditavam, Deus é um Deus de amor. Deus não odeia ninguém, Deus não tem raiva de ninguém. Deus é paciente. A paciência dele nunca acaba. Acaba. Provei aqui para os irmãos que acaba. Era nesses 3 pilares, meus irmãos, que eles viviam o que viviam. Praticavam a injustiça. O que era certo, eles corrompiam. E fazia isso à custa de muita iniquidade, de perversão, de avareza, soberba, arrogância, desejo de poder, de riqueza. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, cuidado com o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Quando ele diz o amor ao dinheiro, eu entendo. O amor ao poder. O amor ao prazer. O amor à fama, à glória. Porque o dinheiro traz tudo isso. Cuidado, porque o amor de tudo isso é a raiz de todos os males. A presunção deles era essa. Eles confiavam em sua posição de autoridade e na aliança com Deus, mas seus corações estavam longe dele. Essa presunção, meus irmãos, espiritual os levava a uma falsa confiança em sua própria justiça e os impedia de reconhecerem sua necessidade de arrependimento. Por isso não se arrependeu. Por isso o reino do norte foi aniquilado.
Por isso Deus não os poupou. Porque nessas circunstâncias, como é que se arrepende? Se na cabeça deles, na presunção deles, o poder de Deus estava sobre eles, a comunhão de Deus estava sobre eles, e a misericórdia, ou seja, a paciência de Deus, a longanimidade do Senhor estava sobre eles. Está tudo certo. Para que eu vou me arrepender? Aí o povo, ouvindo que está tudo bem, até chegar o profeta dizer, não está nada bem. Deus, olha o que foi que o profeta começou dizendo, meus irmãos. Capítulo 1. Escutem, verso 2, capítulo 1. Escutem. Todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor, Deus, será testemunha contra vocês. Do seu santo templo, o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. O que foi que nós lemos aqui? Escutem, verso 9 do nosso texto. Governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, ainda coloca Deus no meio do negócio desse e diz, é a vontade de Deus. Meus irmãos, isso é muito atual. Eu fico bestamente absurdo com algumas coisas que eu escuto, às vezes, quando eu estou em casa. E aí eu boto para ver, né, os canais que tem pregações. Não é para assistir, não, irmãos. É para ver como é que está o nível, cada vez pior, e para tirar alguma ilustração negativa. E eu vejo certas coisas, a arrogância, a soberba, a presunção daqueles pregadores, falando em nome de Deus, e aquele monte de gente que não ache vocês que são inocentes. Eles estão ali porque tem um coração desejoso, avarento, cobiçoso, igual aqueles que ali estão pregando. Entendeu? Eu digo, meu Deus, como é atual a tua palavra. Aí perdem o temor, meus irmãos. Perdem a reverência, o respeito. Que falta de reverência, meus irmãos, aqui. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Assim diz o Senhor. E só bênção. Aí tem que ser um crente, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do senso, consciência de justiça. E, acima de tudo, corajoso para dizer o que precisa ser dito. Tem que ser um João Batista. Tem que ser um Paulo, tem que ser um Pedro. Tem que ser crente, meus irmãos, de verdade. Para ver isso aqui e achar absurdo. Ainda dizem que o Senhor está com eles. Como é que pessoas que vivem dentro desse contexto, meus irmãos, vão se arrepender? Se a presunção levam elas a acreditar que Deus tem amor por eles infinito, paciência, misericórdia, que Deus tem comunhão com eles, não tem nada que eles façam que Deus se afaste deles, que o poder de Deus está ali sobre eles, em toda e qualquer situação. Como, meus irmãos? Mas aí o verso 12 mostra o que é que vai dar essa presunção, meus irmãos. Miqueias vai concluir aqui o seu raciocínio para esse grupo de pessoas, o governo e os representantes da religião. E assim todo o povo que estava vivendo nessa tríade aí. O Senhor tem paciência conosco,
O Senhor tem comunhão conosco. O poder do Senhor está sobre nós. Estamos guardados, estamos seguros. Nada de mal nos acontecerá. Olha aí o que é que Miqueias vai dizer. A profecia de Miqueias vai tocar exatamente, meus irmãos, nesse pilarzinho tão amaldiçoado que eu disse. No poder da riqueza, da posição, da glória, do prazer. Olha aí, um versículo tão pequeno. Vai falar 3 coisas aí, importantíssimas. Portanto, e olha aí a autoridade do profeta, a coragem do profeta, a ousadia do profeta, que deu nomes. Meus irmãos, tentem se colocar no lugar do profeta. Imagine aqui eu, citando o nome de presidente, de governador, eles aqui me ouvindo. Imagina o presidente aqui, o governador. Os principais líderes de referência da religião aqui no Brasil, os que pegam e dizem, nós somos os representantes dos evangélicos. Imagine todos eles sentados aqui, está imaginando? E eu, assim como Miqueias, né? Não é famoso, não é de família nobre. Eu dizendo para todos eles, olha aí o verso. Por causa de vocês. Pensa aí, irmãos. Por causa de vocês quem? Governantes, chefes, cabeças. E aí se resume, né? Rei, governadores, profetas, sacerdotes. Vocês. Pensa aí, irmão. Pois é isso que Miqueias faz. Portanto, por causa de vocês. E aí ele vem, e ele diz, Sião será lavrada. Lavrada aqui é a analogia da agricultura. O agricultor, para ele plantar, ele precisa lavrar a terra, ele precisa rasgar a terra para poder plantar a semente. A grosso modo, isso quer dizer limpar a terra. Deixar a terra toda limpa, tirar tudo que tem ali. Então é como Deus quisesse que eles entendessem assim. Tudo isso aí que vocês construíram. Que para vocês é a riqueza, é o poder, é a segurança. É o que faz vocês se sentirem poderosos, influentes, serem temidos. Na cidade, Sião, né? Tudo isso aí, o Senhor vai destruir. Por causa de vocês. O que é que eles estavam fazendo? Pervertendo a justiça. O que é que eles estavam fazendo? Praticando iniquidades. O que é que os sacerdotes estavam fazendo? Mentindo, dizendo coisas que Deus não disse, prometendo coisas que Deus não prometeu. Estavam fazendo tudo isso por causa de um coração ganancioso. Quem dava mais eles falavam coisas boas. Quem não dava, eles pregavam desgraça, tragédia, para intimidar essas pessoas. Nada de diferente que acontece hoje. E ele não para aí. A segunda coisa ele diz, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas. A ideia de que vai ser destruída por um exército. Ruínas, que vai ser depedrada, guerreada. Jerusalém, onde estava o templo. E eles entendiam, lembra? Na época de Samuel, onde o templo estiver, onde a arca estiver, estamos seguros. Deus está conosco. Vou acabar com tudo. Tudo aquilo que vocês depositavam a confiança, bênçãos que eu derramei. E vocês começaram a adorar e a viver pelas bênçãos, e não por aquele que dá as bênçãos. Eu vou tirar tudo de vocês. Eu vou tirar a terra de vocês, e eu vou tirar vocês da terra. Jerusalém será destruída. E ele termina aí,
Não, meus irmãos. E o monte do templo, numa colina coberta de mato. Vão perder as terras, vão perder as posses e vão perder o lugar de adoração, o templo. Não vão ter mais aonde adorar. Lá onde eles perverteram a adoração, lá onde eles praticaram o culto, a prostituição, ofendendo profundamente a Deus, Deus está dizendo: vocês, governantes, vão perder o poder. O poder de vocês está nas posses na terra, e era muito comum isso. Quanto mais terra, mais poderoso era o reino. Vão perder tudo isso. Riqueza não vai ter. Meu povo, vocês que se deixaram influenciar, que não amadureceram, vocês todos vão perder o privilégio de ter um local para me adorar. E assim aconteceu, meus irmãos. A gente sabe disso. O Reino do Norte foi aniquilado pelo Império Assírio. Depois a Babilônia levou o Reino do Sul. E ambos ficaram sem um lugar para adorar. Por quê, meus irmãos? Porque se deixaram influenciar pelas coisas do mundo, do seu mundo. Deus não está de olhos fechados, Deus está vendo tudo. Isaías achava que não, e Deus disse para ele que estava. Abacuque, que nós estudaremos mais adiante, achava que Deus não estava vendo a injustiça sendo praticada, a iniquidade sendo vivida. Deus está vendo tudo. Você, crente, não esqueça, Deus está vendo tudo. Há corrupção no governo? Sempre houve. Há corrupção na religião hoje? Sempre houve. E sempre houve um Deus para levantar pessoas para dizer: não vai ficar assim. Hoje, agora, nesse momento, Deus está levantando a mim através da sua palavra para dizer para você: não se iluda com as coisas do mundo. Não se iluda com os governos humanos. Não se iluda com a religião. Não se iluda. Olha o que é que eles fizeram. Nós temos a mesma capacidade para fazer. A mesma capacidade para dizer o que eles disseram. O que foi o que eles disseram? Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá? Nenhum mal nos sobrevirá. Vocês viram aí, esses dias aí, uma canção que eles usam a expressão de que, como é que chama? Que fica, todo mundo fica ouvindo ela nas redes sociais, como é que chama? Viralizou. Né? Aquelas coisas que estão acontecendo no Pará, se não me engano, não é? Marajó, né? E tal. E, se não me engano, o que viralizou foi a moça participando de um negócio de talentos aí. Que os jurados eram pessoas que, ao meu ver, se enquadram com os hipócritas aqui, os religiosos, que cantam uma coisa e vivem outra. Que pregam um Deus que não é o Deus da Bíblia. E quando eles escutaram a canção, eles não pegaram para si. Eles não vestiram a carapuça. Apontaram para outros. E aqui eu não vou ter medo de dizer. Quem era o diante do trono? Vá ver como é que está a Igreja Batista da Lagoinha. Vá ver como é que está. Não, vá não. Vá não. Vá ver algumas presbiterianas como é que estão por aí. Não, vá não. Confie. Então, pastor, eu não vou nem confiar na igreja bíblica. Não, não confie na igreja bíblica, não. Confie na palavra. Se aqui se prega a palavra, então, tá beleza. Confie na palavra. Paulo deixou isso bem claro.
Examine. Porque está cheio de igreja que está dizendo coisas que afrontam o evangelho. Mas dizem isso aqui: o Senhor está conosco. Nenhum mal nos sobrevirá. Estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Estamos na aliança com o Senhor. Estamos debaixo do poder do Senhor. Ao mesmo tempo que o verso 12 é um julgamento, um juízo, uma sentença que se cumprirá aqui, no momento que ele está sendo falado, meus irmãos, aqui, no momento que ele está sendo falado, há mais ou menos 2.600 anos atrás, não deixa de ser, meus irmãos, uma oportunidade para o arrependimento. Se é oportunidade para o arrependimento, meus irmãos, é graça, é favor. O simples fato de Deus levantar um profeta no meio de uma desgraça dessa, é Deus dizendo, é uma chance para vocês se arrependerem. Você está ouvindo isso aqui hoje, é uma chance que Deus está te dando, para você entender que a morte chegará, ou pela vinda de Cristo, ou pela sua morte aqui. Mas na vida de Cristo, a gente não morre. Não, mas se você não tiver Cristo, é a segunda morte, né? Vai ser lançado no inferno. O inferno existe, nós falamos também sobre ele ontem. O inferno existe. O mundo acaba, mas não é com guerra. É quando esse Deus aqui, ó, que aqui o texto está dizendo, ó, que lavra, que a ruína, né? Tornará um montão de ruínas Jerusalém e o monte do templo numa colina coberta de mato. É Deus que faz isso. Conclusão, meus irmãos. O auditório aqui, que Miqueias fala, está sendo acusado de hipocrisia pela sua presunção, da falsa confiança no poder de Deus, da aliança com Deus e da paciência com Deus. E o verso 12, as consequências dessa presunção é o julgamento divino sobre essa presunção, a ruína de Sião e Jerusalém como resultado dessa presunção. E isso aqui serviu, serve e servirá de advertência para todo ser humano vivo, hoje, amanhã e depois. Termino aqui com 3 aplicações a mais de todas que eu falei. Eu quero ser bem literal aqui com os irmãos. A primeira delas: a presunção espiritual dos hipócritas, denunciada por Miqueias, é um pecado que atravessa gerações e ainda ressoa nos dias de hoje. Ela se manifesta na confiança vazia em rituais religiosos externos, na arrogância dos líderes religiosos e na falsa segurança na aliança com Deus e na sua paciência. Segunda coisa, as consequências da presunção espiritual são severas e inevitáveis. Miqueias profetiza o julgamento divino sobre Jerusalém, resultando na ruína da cidade e do templo. Esse aviso serve como um alerta para gerações futuras sobre os perigos da hipocrisia e a necessidade de uma verdadeira reforma espiritual. E por fim, meus irmãos, não menos importante, ou nem mais importante, diante deste alerta
somos convocados a abandonar qualquer presunção espiritual em nossas vidas. Devemos buscar humildemente a palavra de Deus, nos arrepender de nossos pecados e buscar uma vida de santidade contínua, oferecendo um culto verdadeiro, aceitável a Deus em todos os aspectos de nossas vidas, sem exceção, meus irmãos. Tantas coisas eu queria falar aqui. Sempre é oportunidade de arrependimento. Eu quero ler esse texto aqui. Abra sua Bíblia aí. Jeremias 26. Jeremias 26. Cem anos depois, Jeremias vai citar Miqueias. Verso 18 e o verso 19. Olha aí, irmãos. Jeremias 26, verso 18. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: o que é que ele vai citar aqui é o verso 12 do nosso texto de hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, o Senhor dos Exércitos, é uma expressão de um contexto de guerra, de um Deus que está vindo para a guerra. Quem é o inimigo aqui? Aqueles hipócritas lá, que Jeremias está trazendo e colocando dentro do contexto dele. Era como se eu pegasse esse texto agora e citasse para vocês, e vocês fossem os hipócritas, e vocês fossem o que estivessem vivendo de forma iníqua, depravada. E eu chamando vocês ao arrependimento. E como é que eu chamo vocês ao arrependimento? Trazendo a história de alguém que não se arrependeu, o que foi que aconteceu. É isso que Jeremias está fazendo. Olha o que ele diz. Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montanhas de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ipsiliter. Pegou lá e trouxe 100 anos depois. Diz: olha, não brinque com Deus não. Não queira viver nessa presunção. Olha, no passado não viveram, foi o que aconteceu. Se arrependam. No tempo de Miqueias houve arrependimento. Não de todos, mas houve arrependimento. Olha aí, verso 19. Por acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra ele? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Olha aí, irmãos. Sempre há arrependimento, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Miqueias sofreu muito. A grande maioria não se arrependeu, mas sempre haverá um remanescente, sempre haverá aquele que será tocado. Por isso, meus irmãos, que vale a pena pregar o evangelho. Por isso, nos piores dos contextos, se hoje o Brasil se encontra numa depravação, numa corrupção a níveis nunca visto antes, nós não devemos desesperar. Deus ainda salva. Ainda há condição de se arrepender. E de repente pode ser você. Hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E nos ajude a ter discernimento para enxergar a presunção no nosso meio. Principalmente no nosso meio. Porque o mundo já pressupõe que a gente consegue identificar. Mas no nosso meio, precisa de discernimento. Porque muitos falam em nome de Deus, presumem estar sobre o poder de Deus, presumem estar em comunhão com Deus, presumem estar debaixo da misericórdia de Deus, mas quando na verdade não estão e estão colocando pessoas fora do alcance da misericórdia do Senhor. Vamos orar. Senhor,
Somos gratos, Deus, por mais uma vez.